Você sabia que pequenos erros que você pode estar cometendo podem te levar à reprovação na prova da ESA? Fala pessoal, quem está falando é o Rodrigo e hoje eu vou mostrar para vocês 5 erros que vocês não podem cometer de maneira nenhuma se você quiser buscar aprovação na ESA nesse ano. Por que eu estou falando isso? Geralmente as pessoas estudam 10 meses, um ano, pouco mais de um ano para a prova da ESA. Meu amigo, se você estiver cometendo esses erros, você vai estar estudando em vão, porque grande chance de você ser reprovado. E para isso não acontecer, você tem que prestar atenção no que eu vou falar aqui agora e você não pode cometer esses erros que eu estou falando. Repare o quanto antes para você fugir dessa corrida de ratos e você ser aprovado ainda esse ano. Vamos lá, primeiro erro que você não pode cometer: desconhecer o edital. Tem muito candidato que é preguiçoso, o cara quer estudar para concurso e não quer ler o edital. Meu amigo, o edital, quem não sabe o que é nada mais nada menos do que a regra do concurso. Muitos candidatos falham porque não leem o edital. Eu mesmo quase fiquei reprovado, não na primeira fase, mas na segunda fase no exame médico, vira e mexe eu conto por aqui. Porque eu não vi os exames que tinham que ser feitos e não sabia dos prazos. E aí minha mãe, né, que vergonha, né, depois de burro velho, ter que ir lá a mamãe pegar, sentar com você para ler o edital e entender o que tem que ser feito para te ajudar, tá? Sorte eu que tinha minha mãe, que foi muito atenta nessas horas. Mas muita gente não tem essa atenção e não tem a sorte que eu tive. Se você quiser estudar para a prova sem você ler o edital, você não vai entender nada. Você não vai saber o que tem que estudar, você não vai saber qual é a regra do jogo, você não vai saber nem que se você pode fazer a prova ou não. Mas tudo isso vem dizendo no edital, tá? É como se fosse a bíblia do seu concurso. Você tem que estar ciente de tudo que tem no edital. Meu amigo, você tem que ir para a prova armado. Ou seja, tem que ir para a prova sabendo do edital, sabendo as regras do jogo. Pode usar lápis, não pode usar lápis, pode usar caneta, não pode usar caneta. O que é que eu tenho que estudar em matemática? O que cai? O que cai em português? Quais são os livros da bibliografia? Tudo isso você tem que estar sabendo e tudo isso vem aonde? No edital. Qual é a segunda fase do concurso? Como é que funciona? Está no edital. O que é a segunda fase do concurso? Vai lá, fala sobre inspeção de saúde, fala sobre o TAF, fala sobre o exame psicotécnico, fala sobre a parte da heteroidentificação, fala sobre cotas para quem é negro, tudo fala no edital. Então não adianta você querer ir fazer a prova sendo preguiçoso para ler o edital. Ah, é grande. Cara, não adianta. Você vai fazer uma prova para concurso. Você tem que sentar o rabinho na cadeira e você tem que ler o edital, tá? E para você não ter mais desculpa, no link aqui na descrição você vai encontrar a comunidade do WhatsApp da Estúdio Militar. Você clica lá, você vai entrar, que vira e mexe a gente está botando documentos lá, inclusive o edital vai estar lá também, tá? Ou você pode entrar no nosso site, estudiomilitar.com, que está na descrição também, e você vai na aba materiais e você vai baixar o edital mais recente do teu concurso. Por que eu tô falando mais recente? Porque o Descendo da Não saiu, então você vai pegar o último edital, tá? Que é o do ano passado, para você ter acesso ao edital, porque o edital de um ano para o outro muda pouca coisa, e você vai ver as informações que tem no concurso para você fazer a prova esse ano. Então, por exemplo, quem é casado pode fazer a prova? Não. Por que não pode fazer? Porque está no edital. Quem tem filho pode fazer a prova? Não. Por quê? Porque está no edital. Então você tem que ter posse do edital e você tem que ler o edital para você não papar mosca. Segundo erro que você não pode cometer em hipótese alguma: não ter um planejamento de estudo. Meu amigo, quem não planeja já está planejando a falhar. Então você não pode imaginar não ter um plano de estudo. Você estudar, né? Basicamente você sentar a bunda na cadeira, vou pegar um livro aqui agora e vou ler o que eu quero. Não, não é assim que funciona, tá? Você tem que fazer um planinho de estudo, você tem que pegar as matérias que você vai estudar, que tá no edital. Que matéria você vai estudar que tá no edital? Cai na ESA. Biologia cai na ESA? Não, então você não vai pegar biologia. Vai pegar história, geografia, português, matemática, inglês, literatura, redação. Isso aí você vai estudar. Por quê? Porque tá no edital e vai cair na ESA, beleza? Então, como você faz para montar um plano de estudo? Já deixei vários vídeos aqui. Fiz uma live semana passada, uma aula na verdade, né? Mostrando como você pode fazer um plano de estudo. E eu vou te passar agora aqui o filé mignon de como você pode fazer isso aí. Mas depois você vai na aula completa para você pegar os detalhes, que eu simulei várias ideias de quem estuda, de quem trabalha, de quem está em casa o dia inteiro, tá? Para estudar. E eu fiz vários modelos desse tipo de plano de estudo na hora, na prática, tá? Então você pode acessar os vídeos aí depois, tá? Mas vamos lá. Eu quero montar um plano de estudo agora. O que eu faço? Vamos lá, agora. Basicamente algumas dicas, tá? Estude 2 a 3 matérias por dia, tá? Por quê? Se você estudar uma só, pode ficar muito tedioso o seu dia e você não absorver o que você tem que absorver. Estudar mais de 3 matérias por dia pode ser muito conteúdo e você também não vai conseguir absorver bem o conteúdo. Então estude 2 a 3 matérias por dia. Planeje revisão todos os dias no final do seu dia ou no início do seu dia, tá? No dia seguinte. Você tem que planejar fazer questões todos os dias e planeje bem os intervalos. Isso é muito importante, tá? E, aliás, tem mais uma dica que é muito importante, que é para você dar ênfase também na matéria que você tem mais dificuldade. Ou seja, vamos supor que eu tenho mais dificuldade em matemática. Opa, qual é a matéria que eu vou dar mais atenção durante a semana? Matemática. Vamos supor que tenho mais dificuldade em português. Qual é a matéria? Português. E se você tiver tempo e condições, inclua no seu dia a dia um plano físico. Ou seja, como assim?
academia, uma corrida, mas isso se você tiver tempo, tá? Porque em primeiro momento você tem que priorizar certamente o conteúdo para você passar na prova, que é a primeira fase, ou seja, a parte teórica. Tem que botar o X na questão correta, você tem que saber fazer a redação. Para isso, você tem que se planejar e você tem que ter um plano de estudos, tá certo? Se você gostou das dicas até agora, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque ainda vem mais 3 dicas aqui muito boas para você evitar os erros, para você passar na ESA desse ano. Terceiro erro que você não pode nem imaginar cometer, e esse aqui é grave, tá? Não ter uma boa base teórica. Você tem que ter uma boa base teórica. Então, se você é aquele que bota o vídeo no 2x, sai assistindo o vídeo, não entende, pula, já quer ir pro outro, porque você quer fechar o edital, cara, para com essa neurose. Você tem que ter um planejamento, que foi o segundo erro que eu falei, que você não pode cometer, que é deixar de ter um planejamento. E agora você tem que ter uma boa base teórica. Então, você tem que planejar para ter uma boa base teórica, tá certo? Por quê? A teoria é que vai fazer com que você acerte mais questões na frente. Você não tem que viver o tempo todo na teoria, mas você tem que ter uma boa base teórica para você acertar as questões, tá? Teve um hotel no Rio de Janeiro há muitos anos que ele desabou. Por quê? Porque a estrutura dele era fraca, tá? A areia que foi utilizada para fazer esse prédio era uma areia fraca, a areia da praia, inclusive, tá? Que foi feito. Então, fez o prédio desabar. Pô, mas o que isso tem a ver com o meu estudo? Se você não tiver uma boa base teórica, você não vai conseguir desenrolar as questões lá na frente. Então, você tem que ter uma boa base teórica. Adianta ficar pulando vídeo igual um maluco, botando vídeo no 2x, você não entendeu, sai passando de qualquer jeito? Não, você tem que voltar para assistir. Agora, vou perder o meu tempo todo preso naquele assunto? Não. O que você pode fazer para você pegar mais rápido um assunto talvez que você não esteja entendendo? Primeiro, muda de professor. Opa, tô com um curso aqui, mas não tô entendendo nada. Cara, vai no YouTube. YouTube tem assunto para tudo. Ah, mas não entendi nem aqui e nem no YouTube. Pô, pega o resumo teórico que tem lá no PDF, que deve ter no teu curso, que aqui no nosso curso a gente também tem. Então você vai lá pegar o resumo teórico. Ah, não entendi. Cara, vai em outra fonte da internet. Mas você tem que se virar para entender. Ah, não entendi nada. Cara, pula e depois você volta. Vai botar matéria, mas depois você volta para entender, tá? Mas você tem que prestar atenção. Uma aluna nossa já, que infelizmente ela era muito boa, mas infelizmente em inglês ela deixou de desejar e acabou sendo reprovada. É uma menina que a gente deu em cima, a gente falou que ela tinha estudado da forma que tinha que estudar, mas em inglês não pegou uma boa base teórica e acabou sofrendo as consequências na frente. Então vocês também não podem cometer esse erro. Tive amigos também que deixaram de passar na prova da ESA porque ignoraram algumas coisas que não deveriam ter ignorado. Ou seja, a base teórica fez falta lá na frente, tá? Então você tem que montar uma boa base para que você possa lá na frente estar destruindo questões e poder ser aprovado na prova da ESA. Quarto erro que você não pode, em hipótese alguma, acontecer: não simular as condições reais da prova. Olha aqui, agora vamos entrar no detalhe que muita gente faz cagado de qualquer jeito, mas isso aqui é muito importante. O simulado. Como você faz o tal de simulado? Meu amigo, se você pegou a primeira dica que você tem que fazer, que você não pode cometer o erro, que é ler o edital, você tem que ler o edital, tá? O edital fala que quantas horas de prova? 4 horas de prova. Se você tem 4 horas de prova, quanto tempo vai ser o teu simulado? 4 horas de simulado. Por que o simulado vai ser 4 horas também? Porque você está simulando a situação da sua prova. Ou seja, você está simulando como vai ser no dia. Então é necessário que você faça os mínimos detalhes que se pareça real, para quando você chegar no dia da prova, você conseguir mandar bem e estar familiarizado com aquela situação, tá? Por que eu estou falando isso? Eu fui um cara que não pratiquei muito simulado na minha época. Eu fiz uns 2 simulados, se eu não me engano, só. Pouquíssimo simulado, tá? Eu indico as pessoas fazerem mais simulados, inclusive. Fiz poucos simulados, tá? E qual foi o preço disso? Chegou na segunda questão de um assunto que eu dominava, eu sabia, mas essa questão iria ser anulada, mas pouco mais pra frente, eu iria saber depois. Deus enviou um anjo lá na sala e falou: essa questão tal tá anulada. Eu nunca vi isso acontecer em concurso nenhum. Acho que era pra eu entrar, né? Acho que Deus teve misericórdia. Olha, pô, aquele escurinho lá, ele tem que passar, mas ele tá enrolado. Então vou mandar alguém lá falar que essa questão foi anulada. E aí, só que nesse meio tempo eu perdi mais ou menos uns 10 minutos naquela questão. Foi a primeira ou segunda questão de matemática, não lembro. Era de geometria analítica. E eu perdi muito tempo naquela questão. Mas se eu tivesse praticado simulados, bastante simulados antes, eu não teria perdido tempo. Por quê? Se eu perdesse tempo no simulado, eu sabia que não ia dar tempo de fazer outras coisas. Ou seja, eu teria pulado a questão. Então são essas coisas, essas manhas que vocês pegam no simulado. Quanto tempo para fazer questões teóricas? Quanto tempo para você fazer rascunho da redação? Quanto tempo para você passar a redação a limpo? Quanto tempo para você marcar seu cartão resposta? Tudo isso você tem que praticar no seu simulado. Opa, eu tenho que estar tudo fechado e eu tenho que controlar quantas horas eu vou no banheiro. Opa, eu tenho que pegar uma garrafinha de água, eu tenho que pegar um biscoito para botar aqui para eu não sentir necessidade na hora da prova ou sentir menos necessidade. Eu tenho que adaptar meu corpo àquela situação. Então vocês têm que não apenas fazer simulados, 50 questões ou redação. Você tem que simular como vai ser o ambiente da sua prova. Isso é muito importante para que você possa se familiarizar no dia, diminuir o seu nível de estresse e ansiedade para que você tenha bom resultado na prova. Inclusive, tá? Para você simular suas questões, aqui na descrição a gente também tem um link com 500 questões
comentadas para você pegar e adquirir por um preço muito especial e muito bom, tá certo? Então não é desculpa para que você não treine mais questões, porque aqui na descrição você vai encontrar essas 500 questões comentadas. Quinto e último erro que você não pode cometer em hipótese alguma é descuidar da sua saúde mental. Dentro desse tópico eu quero explorar 3 coisas aqui práticas e rápidas para você entender o que eu tô falando. Como assim saúde mental? Eu não tô maluco, não tô doido? Tudo bem, eu sei. Mas são 3 coisas que eu quero explorar com vocês aqui para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Primeira coisa, não conte para os outros que você estuda. Evite o máximo contar, tá? Não tem jeito, alguém vai saber. Teu pai, tua mãe, talvez tua avó, teu tio, os parentes mais perto, os irmãos, tá? E alguns amigos. Mas por que eu falo para você não contar para os outros que você estuda? Cara, quando você tá estudando, chega um infeliz, para não falar outro nome, ele fala, pô, tu tá cansado, mas você só estuda. Pô, eu cansei de ouvir isso, tá? Cansei de ouvir de pessoas, pô, você ainda não passou, tá estudando desde quando? Tu estuda há anos e não passa, tá? Então tem esse tipo de piadinha. E qual que é o problema? Você fica com o psicológico muito abalado, você vai criar um nível de ansiedade muito grande, você vai criar um nível de estresse muito grande. Então a melhor coisa que você faz é não contar pra ninguém que você tá estudando. Ou seja, ninguém vai te cobrar nesse aspecto se você não contar pra ninguém. Ou seja, quanto menos pessoas souber dessa situação, vai ser muito melhor para você, tá? Segunda coisa, ande com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você tem. Isso me ajudou muito, porque tinha vezes que eu não queria estudar. E é normal, cara. Eu passei uma batida de 10 meses estudando para a ESA na época. Dentro dos 10 meses, vai ter dia que você não vai estar afim de estudar, meu. Vai querer ficar à toa o dia inteiro. E eu tinha amigos que me chamavam para estudar. Você conta dedos. Quem te chama para estudar? Quem te chama para estudar? Conta dedos. Diferentemente para pagar cachaça, para chamar para jogar bola, soltar pipa, você tem um monte. Mas para estudar, são poucos. E esses amigos você tem que valorizar e você tem que estar perto dessas pessoas. Porque o dia que você estiver desanimado, essas pessoas com certeza vão te animar, tá certo? E a terceira coisa que você tem que fazer e você não pode deixar de fazer, em hipótese alguma, é dormir bem. Como assim dormir bem? Estudos apontam que você dormir 7 horas por noite é mais que suficiente, ou você dormir um pouco mais também, mas 7 horas é o mínimo, na verdade, também expressei mal, é o mínimo para que você tenha um bom rendimento no dia seguinte. Então não adianta você querer virar à noite, virar madrugada estudando, virar madrugada fazendo outras coisas e querer acordar cedo para estudar. Não vai adiantar. Os seus reflexos não vão ser os mesmos, você não vai ter a mesma percepção no dia seguinte. Então você tem que dormir bem para que você possa acordar bem disposto e com bastante reflexo no dia seguinte. Então entenda que a saúde mental ela é muito importante para você diminuir seu nível de estresse e você ficar muito mais tranquilo para estudar e absorver os conteúdos para a prova. Inclusive, você absorve todo o seu conteúdo que você estuda durante o sono, cara. Se você quer saber mais disso aí, eu vou fazer até algumas lives falando sobre isso. Mas quando você dorme, você absorve bem o seu conteúdo, o seu cérebro ele começa a organizar as informações na sua cabeça, tá? Mas esse assunto para outro vídeo, uma outra live, porque é um assunto bem vasto, mas eu quero que você entenda a importância do descanso. Agora bota uma coisa na tua cabeça, evitar esses 5 erros que eu passei para você aqui agora não é escolha, é uma necessidade se você quer ser aprovado esse ano na prova da ESA, tá? Então para de ficar com o braço cruzado, para de ficar evitando de cometer esses erros. Pega o seu lápis agora, vai fazer o seu plano de estudo, pega lá o site que eu te passei, baixa o edital e faça tudo que eu passei aqui nesse vídeo para que você possa buscar a sua aprovação na ESA. Valeu? Tamo junto, forte abraço e é nóis!